Primeiro, você tem hoje um processo de cada vez mais retirar do mercado pessoas que estão acima de 50 anos, certo? Porque, inclusive, agora com a pandemia veio toda essa discussão da coisa de distância e tal. E o professor, se para ele ganhar R$ 10.000 ele tiver que dar 20 horas por semana ou 30 horas por semana de sala de aula, de chão de sala de aula, é muito provável que o tempo de uso dele vai ser mais curto, porque ele vai começar a dar pau para dar 30 horas de aula por semana. Se você fala de uma Avenues, certo? O debate não me interessa, porque a Avenues eu acho que é mais sintoma do que prova de qualquer avanço no âmbito da educação. Agora, não resta dúvida, quando eu falei de piso salarial de R$ 10.000, como eu disse quando eu falei, é um argumento retórico, né? Um argumento de intervenção, para querer dizer o seguinte, que a miséria em que os professores da rede pública vivem reproduz a miséria. Assim como o dinheiro reproduz o dinheiro, a miséria reproduz a miséria. Então, se você tivesse uma condição melhor para professores que têm aquela carreira, que não estão pensando em bater metas no sentido do mundo corporativo, né, de entregar resultados, mas que a educação é uma atividade que, em alguma medida, não pode ser avaliada como bolsa de valores, porque você tem outras variáveis em jogo, certo? Distintas simplesmente da lógica de resultados imediatos, você pode melhorar. Mas se você pega um filme como Druk, não sei se vocês viram esse filme, é o filme que ganhou o Oscar em 2020, acho que é 2020, ou 2021. Melhor filme? Melhor filme estrangeiro, é um filme dinamarquês. É com Mads Mikkelsen. E é um filme que trata de professores, o principal é de história, no que a gente chamaria aqui no Brasil de ensino médio, né? No último ano antes de ir para a faculdade, em Copenhague. E são 3 professores homens que estão lá pelos 50 e poucos anos, ou seja, a depressão bate a porta, você não tem mais a mesma saúde, se você não deu certo, provavelmente não vai dar mais. Se a sua família já não é mais a família idealizada, se você teve filhos, os seus filhos não são o que você achou que eles iam ser. Se você não os teve, você pode começar a pensar que talvez você amargue uma solidão maior de quem os teve, apesar dos problemas que isso sempre enseja. O casamento, se você tiver, provavelmente não está no lugar. Se você não tiver, você começa a ter aquela sensação de que quando você é casado, vai à festa, todas as mulheres estão afim de você. Quando você separa, estão todas acompanhadas. Ou seja, quando você está disponível, ninguém está afim. Quando você não está disponível, está todo mundo afim. Então, o filme é muito bom porque ele está falando de Dinamarca, né? Lugar onde o professor ganha muito melhor que aqui. Então, ali continua, o professor de história ele começa a ficar deprimido, os alunos ficam de saco cheio, porque ele não tem mais tesão por dar aula, e eu não vou dar spoiler. O nome do filme é Druk, legal. É bom pra caralho. Mas mostra que não é só o dinheiro, claro. Não é só o dinheiro. Mas se você tem estabilidade e você escolheu para a sua vida, você quer dar aula porque você quer formar jovens, e você tiver uma vida material razoável, você não está querendo ganhar muito mais do que você ganha, você salva uma parte do problema. Mas sempre terá um envelhecimento, cansaço, tédio. É como se você vivesse para uma causa maior do que você, fosse um driver de motivação para você. Para muita gente é. E engraçado, um grande amigo, Álvaro Chocaí, foi fundador da Link School of Business, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Ele, quando estava construindo a faculdade, ele foi falar sobre o projeto que ele tinha fechado com um grupo de noruegueses, né? E aí ele falou, Brenão, foi incrível, né? Eu perguntei para eles, mas o que vocês estão fazendo aqui no Brasil? Aí ele... Como é o nome da escola que ele lançou? Link School of Business. Modelo muito legal. Álvaro é um grande amigo, uma pessoa incrível. É um modelo onde, basicamente, ele não quer que você se forme, porque ele quer que você abra a empresa enquanto você esteja lá dentro. E aí ele vai investir na empresa, vai ajudá-la a estruturar, a crescer e tal. E, enfim, e os professores que dão são professores de mercado, sabe? Muito bacana. Gente que trabalha além de dar aula. Exatamente. Na verdade, são pessoas que não davam aula, passaram a dar por causa do relacionamento que ele criou e aceitaram fazer parte do corpo docente ali. E aí ele falando com os noruegueses, ele perguntou, mas por que vocês vieram para o Brasil? Aí os noruegueses falaram, porque na Noruega já tem tudo, cara.
É isso aí. Aqui no Brasil tem tanta coisa para fazer, tanto problema para resolver, tanto dinheiro para ganhar. Lá a gente já tem tudo funcionando, tudo bom. E 4 milhões de pessoas. Exatamente. E aí isso deu insight, né? Como basicamente se o ser humano ele precisasse de problemas para ser feliz. Né? Como se tivesse que ter um próximo desafio. Talvez não problema seja a melhor palavra, mas um desafio pelo qual seguir. Porque se ele simplesmente tiver a vida dos sonhos, ou dentre os padrões sociais que a gente tem, estabilidade, com saúde, educação, tudo da forma como a gente tem, eles basicamente querem sair para buscar novas coisas a acontecerem. Né? Você acha que o excesso de estabilidade, da forma como, né, foi retratado nesse caso dos noruegueses, ele gera alguns desses casos como depressão, como inconformismo, a mesmice no dia a dia, e a gente precisa ativamente buscar um propósito para sair disso? Acho que sim. É claro que entre os 4 milhões de noruegueses não são todos que vêm ao Brasil investir. Provavelmente esses, inclusive, tinham dinheiro. Né? A Noruega é um país de forte classe média, como é a Dinamarca, esses países todos que acham que deram tudo certo. Né? Não é o caso de gente que pode investir dinheiro no Brasil ou qualquer outro lugar. Mas eu acho que, em grande medida, sim. Principalmente, a Noruega é um país muito rico, com uma população muito pequena, muito homogênea. É um país que normalmente ninguém quer ir porque é frio pra cacete. Só vai quem está a fim de ter um estado que lhe dê bastante dinheiro. Estou falando de imigrante, né? Quem vai para lá de fora. E o cinema sueco e dinamarquês, norueguês é menos bom assim. O cinema sueco e dinamarquês, que está entre os melhores do mundo, a televisão sueca, a dramaturgia sueca é um escândalo. Então, assim, já nos anos 70, se você pega a obra do Bergman, por exemplo, no cinema, certo? Ele está produzindo filme nos anos 50, 60, 70, tá? Já está ali retratado, porque ali a Suécia e os outros países lá, a Finlândia, que não é a Escandinávia etnicamente, mas geograficamente está encostado, são países de grande classe média, razoavelmente estáveis. A Suécia hoje deve ter 8, 9 milhões de habitantes, é a maior população da região, mas ainda não tinha isso. E ali já aparece isso que você falou, quer dizer, pessoas com uma vida materialmente muito segura, sem muita perspectiva, sem grandes desafios, né? Aí os jovens vão para a África, vai para puta que pariu, buscar experiência e tal. Lutar por uma causa social. Lutar por uma causa social. Fazer um impacto. É isso aí. Vai para a África cuidar de criança, fica lá um mês nas férias cuidando de criança africana e depois volta para ser feliz na Suécia. Então, assim, né? Então, assim, ali naquela filmografia já aparece isso. Tédio, um tanto depressivo, né? Jovens que não têm muito para onde ir. Você pega a Islândia, por exemplo, que é um exemplo assim, ainda mais chocante, porque tem 300 mil habitantes. Né? É mais frio ainda do que isso, mais para cima ainda, mas é etnicamente a Escandinávia também. A Islândia, então, você é uma população extremamente fechada, tanto que eles são laboratórios genéticos naturais, e você vê problema de droga e de jovens bêbados na rua, caindo no chão. E não estou falando de homeless, não, que não tem, certo, é claro. Né? Estou falando de jovem mesmo, que se chamaria da grande total classe média que compõe a Islândia. Famílias estruturadas. É exatamente isso. Mas os moleques bebem pra cacete, tomam droga pra cacete, porque é como se a vida tivesse resolvida. Se não fizer nada ou fizer alguma coisa, vai dar sempre no mesmo lugar. Certo? Então, falta de fato propósito, falta de fato alguma coisa que dê tesão. Eu acho que, sem dúvida, você tem uns desafios pela frente. Não acho que todo mundo procura isso, tá? Mas eu acho que se você tem uma sociedade que tem desafios, que tem dinheiro para ganhar, o Brasil tem um mercado potencial gigantesco, o que é diferente da Noruega e da Islândia, né? Se você tem uma sociedade como essa, sem dúvida nenhuma, você tem um terreno em que você pode propiciar, sim, propósitos. E pessoas que ficam com tesão pelas coisas e vão fazer. E que é justamente esse tipo de comportamento que normalmente faz o mundo girar. Né? Cria riqueza, faz diferença do ponto de vista de conteúdo, né? Você ter coragem, você ter disciplina, você ter tesão pelo que você faz. Isso normalmente faz diferença. E eu concordo, acho que sim. E na Noruega, a vida é fácil, né?